Tiago capítulo 5, versículos 19 a 20 diz: Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converter o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. A partir deste versículo, alguns inferem que uma pessoa salva pode perecer. Para eles, no versículo 19, temos um irmão, e no versículo 20 temos o pecador. Para eles, o versículo 19 diz para converter um irmão, e o versículo 20 diz que, ao converter o irmão, a alma dele é salva da morte. Isso significaria que alguns irmãos precisam converter-se e alguns precisam ter a sua alma salva da morte. Isso não seria simplesmente dizer que um irmão pode perder sua salvação? Para entender esses dois versículos, existem algumas poucas coisas para as quais devemos atentar. Primeiro, Tiago capítulo 5, versículos 19 e 20 são como uma montanha solitária. Não estão conectados aos versículos anteriores e nada os sucede. Todas as outras epístolas na Bíblia têm saudações e bênçãos. Tiago é o único livro que termina dessa maneira. Os versículos 17 e 18 falam de oração. De repente, essas poucas palavras parecem surgir do nada. Isso é algo muito peculiar. Segundo, do primeiro capítulo até o fim, o livro de Tiago trata do amor prático entre os irmãos e irmãs. Por causa do amor, a misericórdia, cuidado e a preocupação com os irmãos. Isso é o que o livro de Tiago nos mostra. De capítulo 1, versículo 1 a capítulo 5, versículo 18, há uma linha contínua, um alvo definido e definindo um assunto. Os versículos 19 e 20, entretanto, parece surgir do nada. Pode-se dizer que os versículos do capítulo 1, versículo 1 a 5 e 18 estão bem organizados, mas não sabemos de onde vêm esses dois versículos finais. Terceiro, a princípio, uma vez que Tiago capítulo 1 a capítulo 5 fala de amor expresso na conduta de alguém, os versículos 19 a 20 não deveriam desviar-se desse ponto. Eles também deveriam dizer-nos o que devemos fazer ou não quando amamos os irmãos. Se um pecador continua no seu caminho errado e você o salva em amor, você estará salvando uma alma da morte. Além do mais, você também cobrirá uma multidão de pecados. Todos os leitores da Bíblia sabem que o que cobre uma multidão de pecados é o amor, conforme 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Os muitos pecados citados aqui não se referem a pecados perante Deus, eles se referem a pecados diante do homem. Se você converter uma pessoa do seu caminho errado, Deus não mais se lembrará dos pecados dele e lançá-los-á nas profundezas do mar. Todos os pecados dele estarão debaixo do sangue. Agora, e quanto a nós? Suponha que um irmão fosse muito mau antes de tornar-se cristão. Sua história é cheia de trevas e vergonhosa. Conheço sua história e fatos do seu passado e eu poderia desvendá-los e expô-los. Mas se expuser seus pecados do passado, estarei agindo contrariamente à vontade de Deus. Deus atirou seus pecados no mar, como é ilustrado na Bíblia. Após sermos salvos, Deus não mais menciona nossos pecados de outrora. Ao ver um irmão, devo encobrir seu passado, porque entre nós e Deus tem encoberto nossos pecados passados. O versículo 20 trata sobre princípios e o versículo 19 trata sobre exemplo. Em outras palavras, o versículo 20 é a fórmula, a lei e o princípio da ação, enquanto o versículo 19 é o caso em estudo e a ocorrência individual. O versículo 20 diz que se alguém converter uma pessoa, esta não perecerá e seus pecados serão cobertos perante Deus e perante os homens. O versículo 19 mostra-nos o que ocorre quando um irmão entre nós é desviado da verdade ou tem errado em seu caminho. Devemos trazê-lo de volta. A exortação no versículo 19 está baseada no princípio do versículo 20. Se vir um irmão na igreja desviar-se da verdade, você deve recuperá-lo.
quando um pecador é resgatado, sua alma não morrerá e seus muitos pecados serão cobertos. Sendo esse o caso, quanto não devemos fazer o mesmo em benefício de um irmão? O que Tiago estava dizendo aqui é que devemos fazer pelos irmãos o mesmo que fazemos pelos pecadores. Tiago está nos dizendo que um cristão deve tratar seus irmãos e irmãs com amor e restaurá-los. Esse trecho não está falando de um irmão perecer, nem a perca da salvação, pois, como já mencionamos em outros vídeos, a salvação que Deus nos dá, ela é eterna, pois ela é mantida por Ele. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.